Senhoras e senhores, boa noite, amigos meus aqui do Facebook. Nós estamos transmitindo a nossa live hoje por essa página minha, é a página Bahia Formosa RM, né, aqui no Facebook. Eu começaria dando boa noite a todos vocês e agradecendo a atenção. E eu começaria hoje conversando com vocês, fazendo uma breve análise, né, da nossa condição, das nossas posições políticas aqui no município, que eu observo há muitos anos, eu estudo há muitos anos. E uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui nessa nossa conversa, nesse primeiro bloco, eu vou conversar sozinho, aliás, e vou conversar com os senhores que estão do outro lado aqui me ouvindo e que podem mandar perguntas, podem fazer comentários, que eu agradeço muito. Eu não vou responder ao vivo porque eu estou sozinho, não tenho como redistribuir isso. Mas eu garanto, eu prometo que depois eu vou ler tudo, depois da live, eu vou ler tudo e vou responder aquilo que eu souber, aquilo que eu puder responder. Mas eu agradeço desde já muito a atenção de vocês. Eu gostaria somente que o pessoal fizesse silêncio lá, porque vai me atrapalhar aqui. Tudo bem? Tá. Então, continuando aqui, eu falei que inicialmente começaria conversando com vocês sobre a questão da análise histórica, não é? E aí eu tenho observado o seguinte, que nós há muitos anos, isso é muito antigo, desde muito tempo mesmo, né? Desde 60 e poucos que eu conheço, e sempre analisei, a gente vai recolhendo a história, e essa história a gente tem que recolher para analisar, saber exatamente do que se trata. Eu vou beber aqui um suquinho que está custando. A gente vai analisando, vai juntando os fatos e depois analisando. Então vejam bem, as questões elas vão sendo postas. Se você fizer uma análise histórica, você tem, pelo menos nos últimos 40 anos, você tem dois blocos que eu chamo de torcidas. Aliás, até o prefeito Adeilson disse que eu tinha trazido a palavra para a análise política nossa, que eu acho bom que já a gente começa a entender e analisar essa questão da torcida. Então nós tínhamos no passado dois grandes blocos, duas grandes torcidas. De um lado você tinha os bacuraus e do outro lado os araras, né? Isso, durante muito tempo, isso foi se desenvolvendo, foi crescendo essa torcida, como num time de futebol, né? Um Fla-Flu, um Vasco e Flamengo, uma coisa assim. E foi crescendo. Nos últimos 10 anos, com a ausência do Samuel e do Zé Parrudo na disputa, essa coisa foi arrefecendo os nomes. Bacurau e a arara foi se acabando. Eu me lembro que na última eleição do Nivaldo, que o Nivaldo foi eleito, o Adeilson perdeu aquela campanha, e eu me lembro que a passeata que veio na rua em seguida era visivelmente uma comemoração dos araras. Era visível isso. Então, me perdi um pouquinho aqui. Mas, sim, então, perdi completamente, mas eu vou só pedir para me deixar me concentrar aqui. Mas vamos voltar à coisa. Essa torcida foi desaparecendo, né? E porque desapareceram os dois. Mas isso não desapareceu a torcida, ela continuou sendo muito forte no meio da gente. E hoje a gente pode dizer, não tem um nome, mas as torcidas são dois blocos, assim, os que são contra o prefeito e os que são a favor do prefeito, não é? Então, não comporta uma outra posição, ou você é contra ou é a favor do prefeito. Eu me lembro que nos idos de 1995, eu lancei a minha candidatura majoritária num cenário onde estavam esses dois grandes líderes que disputavam as eleições, o Samuel e o Zé Parrudo. E eu entrei, e muita gente me perguntava assim, mas e pode? Ali eu lancei naquela situação, eu dizia assim, olha, há um espaço para um terceiro pensamento, é uma terceira
via de comunicação, de entendimento da nossa política. Tantos anos depois, isso foi em 95, 96, por aí, até hoje a nossa situação ainda é a mesma, a gente continua com torcidas. Então hoje desapareceram os Bacuraus e os... Se bem que os Bacuraus ainda apareceram na penúltima eleição do Adeilson, penúltima campanha. A última campanha ele ganhou. Na penúltima, o Zé Parrudo ainda era vice dele. Então os Bacuraus ainda estavam presos. Por isso que na rua a gente via os araras comemorando. Mas depois, nessa última campanha eleitoral, em 2018, 17, que o Adeilson ganhou, e ganhou com uma maioria expressiva. Foi uma coisa nunca vista em Bahia Formosa. E se você analisar, todas as duas torcidas estavam em cima do palanque dele. Então era natural que o resultado tenha sido esse. Não é diferente, não é extraordinário. Porque antes se tinha uma diferença de um para o outro candidato de 400, 500, 300 votos. Aí não, de repente foi uma maioria, não me lembro agora qual a diferença, mas é uma coisa estrondosa, é muita diferença. E então, porque os dois blocos se uniram num grupo só. É como que diz assim, não quero ficar fora do governo. A candidatura do Adeilson era uma candidatura assim, muito aceita pela comunidade, por todo mundo. E ele dizia assim, não quero ficar fora, então ficou todo mundo em cima do palanque. E deu isso resultado. Pois hoje eu não sei, a gente não tem pesquisa de como é que está essa situação. A gente não tem nenhuma informação. Então, essa questão primeira que eu tratei aqui, esses dois grandes blocos, são dois grandes círculos, vamos dizer, e o espaço para um terceiro círculo, ele é pequeno, ele é muito pequeno mesmo. Ele praticamente tira a gente da jogada, Ou a gente é de um lado, do lado do prefeito, apoia o prefeito, ou a gente é contra o prefeito. Então é muito difícil a gente se colocar numa posição de independência. E é o que eu luto, o que eu quero é uma posição de independência. Eu não quero ser contra ninguém, nem quero ser a favor de ninguém, eu quero ser independente. E esse ser independente é para eu poder defender os interesses que estão acima das candidaturas, das pessoas, que sejam interesses do município. Isso é que é uma posição difícil, mais difícil, mas eu acredito que ela existe, é uma terceira via, um terceiro campo. Digamos que a gente tenha dois grandes círculos, e tem um que pega dos dois lados, um círculo que cabe muita gente aqui. Eu sei que são poucas, eu sou uma dessas pessoas. E eu até lhe convido, vamos partir para uma terceira via que não é de candidato, não tem nenhum candidato, eu não sou candidato, não serei, eu já estou velho demais para isso, mas é uma via de pensamento, é uma via de dizer qual é a nossa proposta, um grupo de pessoas que queiram fazer parte dessa terceira via e dizer o que é que nós queremos para a Bahia Formosa. E aí é possível que tenha gente até fora desse grupo, dessa terceira via, ou dentro da própria terceira via, tenha gente com capacidade, com condições e com vontade, porque precisa disso. Com vontade de dizer, vamos levar esse projeto. Então eu deixo esse primeiro convite aqui para vocês. Vamos engrossar a terceira via para que a gente possa, hoje praticamente me diz, olha, você está isolado, mas eu não estou isolado. Ou devo estar isolado, mas eu não me rendo a essa questão de ser cooptado por um ou por outro grupo, Então veja bem, eu na eleição passada, eu fui contra a eleição do Adeilson, eu fiz campanha para o candidato contrário, o Queiroga, O Queiroga não logrou êxito, mas ele ficou o segundo colocado. Então, o segundo colocado na estrutura política, nas convenções acertadas, o segundo colocado é a oposição. Então eu convidei várias vezes, vamos sentar para construir essa oposição, tentei, conversei, não havia jeito, era só torcida, e a coisa chegou uma hora que eu fui expulso do grupo, Ele disse, olha, você não cabe você aqui, você não... Eu fui expulso do grupo, no episódio da universidade. E aí o Adeilson, o prefeito, recebe, através de dois, do Richard e do Bob, me recebem, diz assim, não, nós encampamos o projeto.
né? Então, essa cooptação que tentavam fazer comigo aqui no grupo de oposição, chamado de oposição, que na verdade era uma torcida. Acho que até a torcida não é nem a torcida do Queiroga, é a torcida do Nivaldo, que se manifestou logo em seguida, depois da eleição, já se manifestaram, é a torcida, né, pró-Nivaldo. Então eu não queria me identificar com aquilo, não tenho interesse, porque não tem interesse em me identificar com ninguém nesse campo das lideranças. E aí, uma vez cooptado, uma vez passado, expulso desse grupo aqui de oposição, que era a torcida contra Deilson, eu caí nesse aqui e começou um trabalho de tentativa de me cooptar para ser do Adeilson. E ele disse, olha, eu quero ser independente, eu quero continuar minha posição independente, né? E a coisa... Então, recentemente, teve um episódio, eu escrevi na minha página no Facebook, eu escrevi uma matéria sobre um fato que eu me encontrei com um amigo meu mesmo de muitos anos, e eu me encontrei com ele conversando, ele me contou a situação social dele, né? E uma situação difícil, né? Porque criança sentindo necessidade de comida é uma coisa que dói na gente, né? Com os adultos a gente vai lá e procura e tal, mas a criança é uma coisa que chama muita atenção da gente, né? Eu, então, escrevi isso. E até fui muito cordial. Eu disse assim, prefeito, não dá para tirar um pouco do dinheiro da banda e ajudar, né? E o prefeito reagiu de torcida, querendo saber quem era a pessoa que tinha me falado. Evidentemente que eu não disse nem direi, não é? Aí tentativa, eu achei pequeno isso, sabe? O meu amigo Arnaldinho também achou que eu tinha que me render, eu tinha que ser cooptado, e aí é um preço muito alto para mim, então eu preferi me ausentar e fazer as minhas lives enquanto eu puder, enquanto tiver voz, né, e tiver raciocínio, se estiver pensando, eu quero conversar com vocês. E quero dizer, eu estou meio cansado, né? E quero dizer aquilo que eu penso, fazer as minhas análises, né? Um segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês aqui agora é uma questão séria. E terminado esse ponto, a gente encerra. É uma questão séria. Essa vem desde muitos anos. Há pelo menos 50 anos isso está instalado, um câncer que está comendo a nossa sociedade, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, que está impedindo que os nossos jovens estudem, que está impedindo que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que a gente seja uma sociedade mais civilizada. É um crime que está instalado no meio da gente há muitos anos. Ele tem pelo menos um nome pesado. É um crime. Crime, é isso que eu estou dizendo. É um crime que é cometido contra nós há muitos anos. Mas o pior, que é um crime aceito. A gente mesmo, nós mesmos, cometemos esse crime e aprovamos todos os que cometem esse crime. É um crime que a lei manda punir. É o crime de improbidade administrativa. E o nome do crime é esse, improbidade administrativa. Mas o que é que a gente faz de tão criminoso, muito criminoso? É a perseguição política, político-partidária, político-administrativa. Se você não votou em mim, você não recebe nada do município. É esse o crime, que é chamado também de assédio moral. Mas é esse o crime. E onde é que está a base desse crime? Olha, a Constituição brasileira. Se vocês tiverem acesso, peguem a Constituição brasileira. Vão lá no artigo 37 da Constituição e vejam lá. A Constituição é a lei maior que nós temos.
no país. Qualquer país, a lei maior de qualquer país é a Constituição. Todas as outras leis estão abaixo dela. Ela é a carta magna, é a grande lei. É uma lei que ninguém pode desobedecer impunemente. E nós desobedecemos impunemente há anos. Ninguém tem coragem de falar. A perseguição acontece aqui há muitos anos. Lá no artigo 37 da Constituição, tem uma coisa que diz assim: são princípios da administração pública. Aí arrola 5 princípios. O primeiro deles é a legalidade. Todas as coisas devem ser feitas em cima da lei. O segundo princípio, fiquem atentos, eu não vou dizer os 5, mas se eu descer muito rapidamente, eu vou dizer, se eu me lembrar. É a legalidade, a impessoalidade, é a moralidade, é a publicidade e um quinto que eu não me lembrei. Mas o segundo é a impessoalidade. O que é essa questão da impessoalidade? Quem desobedece a esse princípio comete o crime de improbidade administrativa. Então, é um crime político administrativo. Então, o direito administrativo já trata disso, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Os advogados que estiverem me ouvindo, ajudem até a clarear para as pessoas, dizer numa linguagem jurídica melhor, não é? É que eu não sou advogado, mas está lá dizendo a impessoalidade. O que é a impessoalidade? É que ninguém pode escolher ninguém pelo seu próprio interesse. Tudo é feito no interesse do município, no interesse do Estado, no interesse da União. Porque essa lei obriga a União, obriga o Estado e obriga o município. Então, quando um prefeito persegue uma pessoa que disse que é verdade, viu? Eu vou voltar lá atrás e vou dizer assim, é verdade que existem pessoas na nossa cidade que não receberam dinheiro, não são os do quadro administrativo, os concursados, não são esses. Esses nós sabemos que estão em dia, que a prefeitura está em dia com eles. É obrigação, é louvável, também é louvável, mas são aqueles que foram contratados por empresas e que não receberam, as empresas não receberam e, portanto, não puderam pagar. Mas essas pessoas, o fato de dizer que são terceirizados, não são menos gente, não são menos humanos do que aqueles que são contratados. Eles têm famílias e estar em dia com esse pagamento de mão de obra é um dever moral de qualquer gestor. Sim, mas aí voltando para a questão que eu estava dizendo dos princípios. Então esse princípio, o segundo princípio é o princípio da impessoalidade. É esse princípio que está sendo desobedecido. E é esse princípio que eu gostaria de conversar mais longamente através da semana e tal. Por quê? Eu me propus nessa live, lá na conversa franca, né, eu me propus a discutir, a debater os temas nossos daqui da cidade. Não temas de fora, porque esses já tem os estaduais, eles têm lá as televisões dos estados, né, de Natal e tal, que conversa, que diz o que é que está acontecendo e tal. E o nacional também tem, só nós não temos, é uma televisão local, não é? Mas eu me propus a discutir os nossos temas. E é difícil, mas de repente, assim, pela contramão, eu escrevo um artigo, uma crônica, e o prefeito reagiu mal, e os meus amigos reagiram mal, e colocaram na mesa a perseguição como tema para a gente conversar. Está na hora da gente conversar. Se a gente se cala, a gente perde uma oportunidade. Olha, os meios de comunicação nossos estão cooptados por esse medo. A gente não pode fazer nada. Agora, a gente pode libertar os meios de comunicação? Pode. Como a gente faria isso?
Eles dois, tanto o Lu como o Arnaldinho, eles têm família, eles precisam cuidar de suas famílias. Claro, isso é natural, é dever e obrigação. Mas o comércio, aí eu chamo Lelê, a associação comercial pode dar a liberdade à Bahia Formosa também. Olha, deve custar aí uma produção mensal de trabalho, pelo menos da Web TV, BF Online, do Arnaldinho, com quem eu conversei várias vezes, talvez uns 6, 7, 8 mil reais para fazer um trabalho decente, né? Com 20 ou 30% para o custeio da própria vida, porque esse trabalho ele é caro, ele leva muito dinheiro. E a associação comercial poderia comprar, não é dar dinheiro, mas comprar um espaço para propaganda, para divulgação dos seus produtos. Ô Lelê, você que é o presidente da associação comercial, ajude Bahia Formosa a se libertar disso. É um crime horrível que está sendo cometido e nós estamos de braços cruzados. Eu vou até descruzar os meus, porque eu quero lutar, eu quero dizer, isso não pode continuar, é ruim para todos nós, não é bom para ninguém. Isso não tem lado, o que tem lado é o não crime, esse é o lado da terceira via. A gente não quer uma sociedade criminosa. E eu estava outro dia conversando, eu estou meio perdido aqui na conversa, mas estou aprumando, né? Outro dia eu conversando com a ex-prefeita Ivanusa Câmara, sobre essa questão da perseguição, que houve em todos os governos, inclusive no governo dela, em todos os governos. E ela, conversando comigo, ela me disse, Dario, a gente é instado, o prefeito é instado a perseguir. Ela me contou detalhes assim, de que as pessoas davam sinais para ela, abanando um leque de uma cor, de outra, dava sinais para ela quando ela recebia uma pessoa para perseguir, não arranje nada para essa pessoa. E ela no começo não entendia, até que foram explicar para ela, e ela ficou escandalizada com aquilo. Prefeita, eu ouvi aquilo, aquilo me emocionou, mas corroborou aquilo que eu vinha pensando, que eu vinha dizendo. E eu lhe agradeço muito essa confissão, essa confidência, essa análise. Eu tenho uma enorme vontade de escrever a sua história, prefeito Ivanusa, porque você foi a primeira mulher que foi prefeita aqui da nossa terra. E você tem uma história muito singular, foi uma administração muito singular. Eu tenho vontade de lhe ouvir e escrever um livro sobre a sua biografia como prefeita de Bahia Formosa, o tempo que você passou. Mas eu gostaria também, quem sabe, né, agora com essa nossa independência aqui da nossa live, eu poder conversar consigo, né, francamente, né, uma conversa franca, né, como a gente tem conversado ao longo dos anos. Eu tenho muita admiração pela sua pessoa e eu quero me convidar para que na próxima live a gente possa conversar, não talvez sobre a sua administração, mas sobre como é que a senhora vê, por exemplo, como é que a gente poderia se organizar politicamente para pôr um ponto final nessa perseguição, né? nesse crime de perseguir as pessoas. É um crime, não é outra coisa, é um crime mesmo, não tem outra palavra para dizer. E eu me assusto com isso. Mas eu pediria também, eu convidaria também o Samuel, eu convidaria o Zé Parrudo, eu convidaria outras pessoas, líderes da nossa comunidade, que a gente pudesse fazer um grupo para discutir essa questão e como é que a gente pode parar com isso, entendeu? Para a gente ser uma sociedade civilizada, uma sociedade de pessoas que se respeitam, não que se perseguem. Não é? Porque, como a prefeita Ivanusa me colocou também, ela diz, não é o prefeito que ele queira ficar sozinho, não queira perseguir, ele é instado a perseguir pelos próprios funcionários que o cercam. Então é uma coisa meio complicada, eu sei, mas não significa que a gente não tem coragem para tocar isso em frente, né? E eu gostaria muito de contar com vocês. Eu pedi também ao prefeito Adeilson, que a gente só muda de posição se a gente fizer a crítica. Diz assim, olha, o secretário de administração, o secretário Rogério Ferreira, é um jovem, né?
e estudioso, com uma grande capacidade de crítica, não é? Crítica não é falar mal da pessoa, crítica é examinar aquilo que a gente está fazendo, a autocrítica, é examinar aquilo que a gente está fazendo e dizer, não, isso aqui não está bom. O Rogério poderia muito bem ajudar a gente a fazer essa leitura, essa perseguição. O que é que a gente tem que fazer para acabar com isso? A gente tem que primeiro mudar a mentalidade da gente. Eu não acuso o prefeito por esse comportamento, ele repete um comportamento que vem sendo feito há algumas dezenas de anos, e ele repete até instado pelos que o cercam. Ainda que ele não quisesse fazer essa perseguição, ele seria instado, como me disse a professora e a ex-prefeita Ivanusa. Eu fico aqui agora, terminando essa nossa live. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu não sei, nós estamos a menos de meia hora, mas eu não vou muito além disso. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês aqui, né? Deixar meu boa noite, e na quarta-feira próxima eu estarei aqui. Eu quero agradecer também, eu estou fazendo a live aqui hoje na casa do Teles Duarte, que é meu amigo, né? E que está aqui, me emprestou a casa dele, porque eu estou tentando organizar um escritório lá adiante, mas ainda falta pintar, ainda falta botar um ar frio, né? Porque é muito quente, e faltam alguns detalhes, mas logo mais eu estarei lá. Eu não sei se na próxima quarta-feira, porque com esse carnaval que vem aí, eu não sei muito se eu vou fazer isso, se eu vou conseguir, mas proximamente a gente está lá, já bem instalado. O Teles, eu agradeço muito a ele essa oportunidade que ele me deu de fazer aqui. Tem uma casa bonita, a casa do Teles. Eu não vou mostrar, porque a gente não mostra a casa dos outros, né? Então, nem a da gente. Mas é uma casa muito bonita e muito tranquila, ela fica distante da rua, não é? E eu agradeço a ele. E agradeço a todos vocês a atenção que tiveram comigo. Eu teve uma hora que eu fiquei meio alvoroçado aqui, mas depois eu acalmei, que às vezes tem coisas que a gente começa a falar e termina se entusiasmando. Mas pessoal, do Facebook, da página Bahia Formosa RN, boa noite para vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.